Literacias, Contextos e Práticas. Fernando Azevedo. Este capítulo aborda o conceito de literacia, inúmeros aspectos que já foram consensualizados acerca da sua aprendizagem e propõe algumas sugestões para que o seu sucesso possa ser alcançado. Literacia, um conceito complexo e abrangente. O termo literacia designa não apenas a capacidade para ler e escrever, utilizando a informação escrita de forma contextualizada e apropriada, em contextos diversificados de uso, como igualmente a motivação para o fazer. A literacia, potenciando a interação social e estimulando o raciocínio crítico e a comunicação adequada, é utilizada para desenvolver o conhecimento e a compreensão e para assegurar a formação efetiva e integral da pessoa. Na acepção em que será trabalhada ao longo desta obra, a literacia incluirá também a capacidade para ler o mundo de uma forma não ingênua, a capacidade de reconhecimento de sinais matemáticos e de signos e símbolos num texto, possibilitando uma integração efetiva e eficaz entre as componentes do falar, do ouvir e do raciocínio crítico com a leitura e com a escrita. Como pertinentemente sublinham Ana Benavente, Alexandre Rosa, Antônio Firmino da Costa e Patrícia Ávila, 1996, 22, a literacia designa as capacidades de processamento da informação escrita na vida cotidiana, sendo como referem os autores, uma construção social que ultrapassa a dicotomia tradicional entre alfabetizado e não alfabetizado e que se refere ao domínio das práticas sociais de leitura e de escrita. Sarli, 1993, 169-170, quando refere que o termo inclui, no seu espectro semântico, processos de transformação social e política, muito para além de mera aprendizagem e domínio das técnicas de leitura e de escrita. O que já foi consensualizado acerca da aprendizagem da literacia. Ainda que não exista uma forma única de garantir o sucesso em literacia, até porque é hoje tacitamente reconhecido que as literacias são múltiplas e que devem ser exercitadas tendo em conta as diversas práticas sociais. Lanchiar, Gey, Knobel e Sarli, 1997. Bharat-Pughal, 2000. Landes, 2003. É unanimemente aceite que os diferentes modos de exercício da linguagem e da literacia se desenvolvem em conjunto e interactivamente. Brauger e Lewis, 2006, 1-2. Igualmente consensual é a concepção segundo a qual as condições ou contextos onde as relações potenciais são determinadas agendas políticas e econômicas. Os baixos índices de literacia são frequentemente correlacionados com elevadas disfuncionalidades existentes no mercado de trabalho e com outras formas de déficits sociais. Igualmente consensual é o princípio de que a leitura constitui um processo ativo, cognitivo e afetivo, de construção de significados a partir de um texto e que envolve o exercício de raciocínios complexos. Segundo esta concepção, a sua aprendizagem e concretização serão tanto mais facilitadas quanto sejam dados um conjunto mais alargado de princípios que, de seguida, se enumeram. Brauger e Lewis, 2006, 3. Pequeno quadrado preto. Os horizontes de expectativas e os preconceitos são decisivos no processo da leitura. Pequeno quadrado preto. As interações sociais são essenciais em todos os estádios do desenvolvimento da literacia. Pequeno quadrado preto. A leitura ou leitura social enuncia nos materiais escritos em conjunto com as interações sociais, determinando os processos de literacia emergente. Pequeno quadrado preto. A leitura e a escrita são processos que se devem facilitar reciprocamente. Pequeno quadrado preto. Os contextos ricos em experiências literácitas facilitam a aquisição e o desenvolvimento da literacia. Pequeno quadrado preto. O compromisso com a leitura é uma chave importante para a aprendizagem e a formação de leitores. Pequeno quadrado preto. As concepções das crianças e dos adultos acerca dos materiais escritos não são idênticas. Pequeno quadrado preto. A consciência fonológica desenvolve-se através de uma variedade de oportunidades de contato com a literacia. Pequeno quadrado preto. Os leitores adquirem e desenvolvem estratégias produtivas de leitura em contextos de leitura efetiva. Pequeno quadrado preto. Os alunos aprendem melhor quando os professores empregam uma variedade de estratégias para desenvolver o conhecimento leitor. Pequeno quadrado preto. Os alunos necessitam de oportunidades para ler. Pequeno quadrado preto. A literacia adquire-se nos usos sociais da língua. Pequeno quadrado preto. A monitorização dos processos de desenvolvimento da leitura é vital para o sucesso dos alunos. Algumas ideias para o sucesso em literacia. Se é verdade que procurar manter a infância reconhecer relevância aos materiais escritos e que processamentos dessa informação, e tal pode ser feito desde a infância da criança, aproveitando todas as situações de ficcionalização lúdica. Peçanha, 2001, Azevedo e Rosa, 2003, Fernandes, 2007. Importa ter presente que, sendo uma prática social e cultural,
A literacia não se adquire de forma espontânea, mas requer um trabalho de planificação consciente, de práticas intencionais e sistemáticas, com processos de monitorização constantes e de avaliação, com um espírito de abertura à inovação. Jane Brauger e Jean-Patricia Lewis, 2006, 140, assinalam que a chave para o sucesso em literacia reside na criação de oportunidades de interação com materiais literácitos, assegurando que estes, para além de significativos e relevantes para os alunos, deverão ser-lhes acessíveis na multiplicidade dos contextos em que eles integram e se movimentam. Tal significa, grosso modo, a necessidade de um envolvimento coletivo e de um comprometimento com os princípios de uma educação para a literacia. Se a escola e os seus profissionais, bem como as práticas que nela ocorrem, dentro e fora das salas de aula, são importantes, não são igualmente decisivos outros atores e outras comunidades envolventes. A este propósito, Donna Ogli, 2002, Xi, assinala a importância do fomento de uma cultura de leitura que, congregando todos, potencie hábitos de interação com os textos ao longo da vida. O ponto de vista das comunidades envolventes. A investigação neste domínio demonstrou que a aceitação coletiva de um projeto educativo baseado na literacia, com uma efetiva participação de todos os atores envolvidos, pais, bibliotecários, empresários, responsáveis pelos mass media, decisores e agentes políticos, constitui uma mais-valia quando se trata de promover e de garantir a consecução de práticas efetivas e significativas. Para refletir. Qual é, no seu entender, o ponto de vista da sua comunidade, escolar ou outra, relativamente à literacia? 2. Que fatores positivos e negativos podem influenciar a adesão coletiva a um princípio de educação para a literacia? 3. Em grupo, partilhe com seus colegas o tipo de iniciativas que podem ser levadas a cabo para a concretização deste desiderato. Identifique prioridades. O papel dos pais. Os pais têm que ser vistos como parceiros ativos no desenvolvimento da literacia. Neste sentido, é importante que, em casa, os materiais escritos e as práticas ligadas à leitura e à escrita sejam valorizadas. Referimos-nos à valorização de práticas pertinentes, entre outros, aos seguintes domínios: uma vida diária. 2. Lazer. 3. Atividades escolares. 4. Trabalho. 5. Atividades sociais e comunitárias, incluindo as atividades religiosas. 6. Comunicação interpessoal. 7. Leitura de histórias. As investigações neste domínio têm mostrado que as experiências familiares e comunitárias de literacia possuem um impacto significativo nos desempenhos escolares das crianças que vivem em contextos ricos de literacia. Mata, 2006. Mas todos sabemos que essa valorização depende de fatores habituais, como também de uma série de condicionantes, econômicas, sociais, etc., em relação às quais, muitas vezes, é difícil intervir. Todavia, a pertinência desta intervenção, sobretudo quando qualitativos que podem aportar ao sucesso do projeto educativo, segue que haja, da parte do educador-professor, um especial cuidado na planificação das atividades a desenvolver em contexto de sala de aula, entendendo-as como formas de contribuir para uma série de actuações cuja responsabilidade residirá nas famílias. Naturalmente, e porque as famílias não possuem o saber-fazer específico do profissional que trabalha com as crianças, a este competirá fornecer-lhes as instruções adequadas à consecução, com sucesso, dessas atividades de literacia. Para refletir. Que tipo de ações ou de iniciativas é que desenvolveu para que os pais se sintam bem-vindos e coautores do desempenho em literacia dos seus filhos? 2. O que pensa que pode ser feito? Algumas ideias para promover o envolvimento dos pais num programa de literacia familiar. 3. Comunicar objetivos. Pequeno quadrado preto publicar uma newsletter antes do início de cada nova unidade, com sugestões de acompanhamento para os pais. 4. Convidar os pais para programas ou encontros sobre literacia. 5. Encorajar as famílias a participarem em atividades na sala de aula. 6. Entender a casa como uma extensão das atividades que se fazem na sala de aula, providenciando sugestões para que os pais acompanhem e monitorizem o comportamento de literacia dos filhos. Enviar informações positivas acerca do desempenho das crianças em literacia. Promover encontros regulares com os pais, em horários em que os mesmos estejam livres. Providenciar listas de livros, sugestões de leitura para os pais partilharem com as crianças. No fundo, trata-se de constituir uma comunidade de práticas, efetiva e atuante, envolvendo aqueles que, em contexto extraescolar, mais diretamente lidam com as crianças,
de modo a que as atividades familiares permitam apoiar as crianças a desenvolverem o seu potencial comunicativo, utilizando a linguagem como instrumento real de interação intersubjetiva. Na prática, elabore, em conjunto com seus colegas, uma série de recursos informativos, em formato de panfleto, a distribuir aos pais, que incluam sugestões práticas para que eles possam acompanhar e estimular o desempenho em literacia dos seus filhos. Estes panfletos deverão conter o essencial da informação e serem redigidos de um modo claro, objetivo e sintético. Pode consultar alguns destes panfletos nos seguintes locais: International Reading Association, Recursos para os Pais, http://www.reading.org/information/forparents.aspx. Associação de Profissionais de Educação de Infância, Projeto Meu Brinquedo é um livro. Um outro aspecto, de particular relevância, e que pode ajudar a constituir estas comunidades, consiste em incentivar e em desenvolver processos de comunicação eficazes entre os educadores, professores e os pais. Se é verdade que os educadores-professores são pessoas com saberes próprios como entrevistadores, aliás, estamos de formação inicial, essa ação, quando cuidadosamente planeada e exercitada, pode auxiliar decisivamente pais e professores na promoção de uma efetiva educação para a literacia. Altier M. Lazar, 2004, 84, sugere que nesta ação os entrevistadores proponham questões abertas e reflexivas, que estimulem a descrição e a explicação das situações, estruturando atempadamente aquilo que os pais têm a dizer. No fundo, trata-se de evitar respostas do tipo sim ou não. Guião para as conversas entre o professor e os pais. Leia, com atenção, este guião e formule as questões, naturalmente, ao seu interlocutor. Comece por colocar uma questão abrangente e esteja atento à resposta do seu interlocutor, baseando-se nela para formular a questão seguinte. Deverá utilizar o lado direito da folha para ir registrando o essencial da informação partilhada pelo seu interlocutor. Questões. Fale-me do seu filho. Questões específicas. Quais são os seus interesses? O que é que mais o motiva? Qual é a reação dele face à leitura? E à escrita? E à escola? Quais acha que são as suas necessidades de aprendizagem específicas? O que acha que ele mais aprecia ou menos gosta no domínio da leitura e da escrita? Como acha que eu, como professor, o posso ajudar? Questões específicas. Pode sugerir-me meios para me ajudar a comunicar com ele? Pode dar-me sugestões específicas que me ajudem a interessá-lo na leitura e na escrita? Adaptado de Lazar, 2004, 89. É nestes processos de diálogo que é possível obter muita informação que auxiliará o professor na seleção de materiais e atividades que possam ser entendidos como relevantes e significativos pelos alunos, que se aproximem dos seus interesses, dentro e fora da escola, e que possam constituir elementos desencadeadores de processos empáticos de abertura ao outro, não esquecendo circunstâncias que influenciam o desempenho em literacia fora da escola. Estes momentos são também profundamente importantes porque possibilitam aos pais acompanhar, de perto, o desenvolvimento escolar dos seus filhos e receber instruções para poderem ser, eles também, coautores dos processos de aprendizagem dos seus filhos. Dona Ogli, 2002, 110, alerta-nos, porém, para a necessidade de o profissional ter sempre presente o princípio de que estes processos comunicativos podem, eventualmente, levar algum tempo a construir-se e a solidificarem-se, principalmente quando os interlocutores são famílias cuja participação e ou sucesso na cultura da escola nem sempre foi muito positiva. Daqui decorre a necessidade de criar e de fomentar relações de confiança mútua, respeitando e valorizando os contextos escolar, os saberes e as experiências familiares. Igualmente importante pode ser também a partilha, com os pais, das estratégias levadas a cabo, em contexto de sala de aula, para fomentar o desempenho em literacia dos alunos. Os pais necessitam de ser informados e de compreender aquilo que está a ser feito, na escola, para se poderem configurar como coparticipantes nas condições de sucesso em literacia. A este respeito, diversos autores sublinham a mais-valia que resulta do envolvimento dos pais nos momentos de comemoração do sucesso dos filhos. Estas atividades podem ser realizadas sempre que se finaliza uma unidade curricular ou uma outra data considerada oportuna. A ideia subjacente é, por um lado, a da criação de laços de partilha escola-pais, e por outro lado, a celebração do sucesso dos alunos, aspectos que se acredita serem motivadores para o melhor desempenho escolar. De facto,
A investigação demonstrou que a relação com a escola e com os professores que se sentem confortáveis na relação com a escola e com os professores que esta concretiza para a formação acadêmica dos seus filhos, tendem a manifestar expectativas elevadas acerca do sucesso destes, aspecto que, por sua vez, pode ter um impacto positivo nas aspirações e aprendizagens das crianças. Fan e Shen, 2001, e na autoconfiança dos professores, Henderson e Mapp, 2002. Ainda no capítulo da optimização da comunicação entre os profissionais e os pais, há autores que referem a relevância de um jornal escolar, de um blog ou de portfólios, a construir conjuntamente, como meios de envolvimento da comunidade em práticas de literacia familiar. O papel dos equipamentos culturais. Promover uma educação para a literacia implica assegurar o acesso do sujeito a uma pluralidade de materiais escritos de qualidade, em suportes diversificados, que possam oferecer-lhe informação e fruição. Para este efeito, é importante que as escolas, quer em bibliotecas, quer em espaços especificamente alocados a essa finalidade, que seja objeto de renovação periódica. Esta é uma dimensão fundamental para a criação de oportunidades de leitura, as quais, como a investigação demonstrou, geram uma maior apetência dos sujeitos por uma leitura de fruição, estimulando-os a desenvolver as suas técnicas e as suas competências, bem como seus hábitos de leitura. Sistematizando. As crianças que leem voluntariamente em quantidade manifestam atitudes positivas face à leitura e tendem a ser melhores leitores. Rasinski et al., 2000, 181. O desejo de ler estimula-se através da existência de materiais escritos relevantes e significativos. Atenção de que as crianças se encontram na escola durante cerca de 6 meses, 180 dias, ainda mais se forem considerados os períodos de férias. Assim, se encontrarem numa média de 10 a 12 livros diferentes por mês durante esse período escolar de 4 meses, o que significa um total de 40 a 50 livros lidos, não terão sido suficientes para se tornarem leitores permanentes. A página do Plano Nacional de Leitura, acessível online, bem como os materiais aí disponíveis apontam algumas experiências muito interessantes de partilha de livros, nomeadamente através do recurso a estratégias como os baús literários, as malas pedagógicas ou as mochilas interbibliotecas, as quais podem ser utilizadas pelos professores para assegurarem a renovação periódica dos espólios das bibliotecas. Naturalmente, este acesso a materiais de leitura deve ser complementado por uma formação especializada dos seus mediadores e pelo reconhecimento, noutros contextos, da sua importância. Pensamos, em concreto, em 2 situações. A inscrição, em termos curriculares, de tempos e de oportunidades para que os alunos possam efetuar leituras independentes. A partilha da informação com os pais e com a comunidade da importância da leitura e das novidades disponíveis. Na prática, aproveite todas as oportunidades proporcionadas pelo calendário para celebrar a literacia. 21 de fevereiro, Dia Internacional da Língua Materna. 21 de março, Dia Mundial da Poesia. 2 de abril, Dia Internacional do Livro Infantil. 23 de abril, Dia Mundial do Livro. 21 de maio, Dia Mundial para o Desenvolvimento Cultural. 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude. 8 de setembro, Dia Internacional da Literacia. Fonte: Unesco. O ponto de vista dos professores e educadores. Um dos princípios comumente aceites na consecução de uma eficaz educação para a literacia é o de que as experiências de sala de aula, a desenvolver em contexto de aula, devem ser percebidas como significativas para os alunos. Esta concepção implica, por um lado, que os materiais a utilizar sejam relevantes e adaptados aos alunos e às competências que se deseja desenvolver e que, por outro lado, haja da parte do docente uma preocupação em garantir sempre uma compreensão adequada pelos alunos das tarefas a realizar, objetivos ou competências a atingir. No fundo, trata-se de garantir o envolvimento de todos os alunos nas aprendizagens a realizar, seja por meio de uma partilha dos valores culturais das respectivas comunidades, seja pela definição coletiva e autorresponsabilizada das tarefas a realizar, de forma a desenvolver determinado tipo de competências. Neste domínio, por exemplo, a abertura da sala de aula a outros atores, outros alunos, professores, funcionários, familiares, etc., e a interação ativa com as suas experiências de literacia podem revelar-se fortemente motivantes. Criar ambientes de aprendizagem eficazes supõe igualmente não apenas atribuir visibilidade às práticas de literacia realizadas, como também familiarizar e tornar públicos todos os textos, não esquecendo seus usos. Como é amplamente reconhecido, os bons leitores fazem uso consciente da leitura e da escrita,
Por isso os alunos necessitam de ter oportunidades para desenvolver estratégias de leitura e escrita, adequadas às situações e aos contextos em que estas práticas ocorrem. Tal implica, num primeiro momento, observar as práticas de literacia e perceber aquelas que são valorizadas em casa, na escola, no local de trabalho, no cotidiano, etc., quem são os atores destas práticas, que tipo de textos são predominantes e por quê e, num segundo momento, refletir acerca dessas escolhas. Na prática, atribua aos alunos a responsabilidade periódica de elaborarem pequenas recensões ou comentários críticos acerca de tópicos diversos, divulgando esses textos posteriormente à comunidade. Promova um jornal escolar e atribua aos alunos a responsabilidade de selecionarem e editarem as notícias. A importância das pré-expectativas. Não é demais frisar a necessidade de os profissionais envolvidos, assim como os pais e a escola, no seu todo, manterem e alimentarem expectativas elevadas face ao desempenho dos seus alunos, construindo expectativas elevadas nas suas capacidades e estimulando-os a progredirem. A investigação demonstrou que quanto mais elevadas forem as expectativas do professor face à prestação dos alunos, maior será o seu desempenho na consecução do sucesso. Inversamente, quanto mais baixas forem essas expectativas, maiores as dificuldades, já que, quando as turmas eventualmente consideradas problemáticas, o professor poderá adoptar estilos de ensino que privilegiem o respeito por comportamentos ou estilos de ensino que, de algum modo, permitam compensar as reduzidas expectativas dos alunos face à aprendizagem. Neste caso, o procedimento mais comum é o da redução das expectativas e dos níveis de desempenho, gerando uma desmotivação e desinteresse por parte dos alunos relativamente às situações de aprendizagem propostas pela escola. Ora, um princípio fundamental para essas expectativas elevadas é que tanto educadores como educadores sejam pessoas culturalmente sensíveis, além de adequadamente qualificadas com uma formação científica e pedagógica atualizada. Este aspecto é tanto mais relevante quando se trabalha com alunos provenientes de meio social, cultural ou etnicamente diversos, como ocorre nos dias de hoje com as chamadas escolas de massas. Como pertinentemente observa Altier Lazar, 2004, 39, Teacherscano do something they fail to see children's fullest potential, or if they believe something inherently wrong with a child's culture. A um profissional culturalmente sensível colocar-se-ão as seguintes questões. O que é que eu sei acerca do dia a dia dos meus alunos? O que é que eu sei acerca da cultura, das tradições e das comunidades dos meus alunos? Que tipo de expectativas é que eu possuo acerca destas crianças? Como é que eu posso estimular estas crianças a ler, a escrever e a falar acerca das suas experiências fora da sala de aula de modo a valorizá-las? Como posso validar as culturas que estas crianças trazem de casa e as culturas da escola? Como posso aprender mais acerca da história e da cultura da comunidade em que estou a trabalhar? Jane Brauger e Jean-Patricia Lewis, 2006, 7, enfatizam a impossibilidade de existência de um figurino curricular único no âmbito de uma educação para a literacia quando as escolas são cada vez mais habitadas por alunos com experiências de literacia, culturas e línguas diversas. No entender destes investigadores, os professores devem poder adaptar e flexibilizar o currículo em função das experiências e necessidades concretas dos alunos. Considera-se, com efeito, que os professores, a partir dos quais se promoverão as aprendizagens, devem ser relevantes para o aluno, desafiadores e fundamentados naquilo que ele já conhece. Bomer et al., 2002, Fuller et al., 2006, Moll, 1992, Stevens, 2006, Boyd e Hessler, 2009. Neste caso, o profissional de aprendizagem baseada em processos de negociação, avaliação e transformação do conhecimento, construindo conjuntamente o conhecimento e negociando a partilha na sala de aula, sendo o reconhecimento das contribuições dos alunos fundamental. A aprendizagem assume, então, uma dimensão autêntica de partilha comunitária. Bloom, 1986. Em atividades de literacia são percebidas como práticas sociais. Este princípio radica na concepção segundo a qual o papel do professor é o de um sujeito interveniente, ativo e decisivo na realização de inovações curriculares. Tal implica uma redefinição do papel do professor e uma concepção da sala de aula como um espaço de interação social onde se constroem conhecimentos, se partilham experiências e se negociam significados. Nesta perspectiva, o professor deixa de ser apenas um transmissor de conhecimentos para assumir o papel de mediador, de orientador e de facilitador das aprendizagens. A aprendizagem da literacia é entendida como um processo social, no qual a interação entre os participantes desempenha um papel fundamental. Assim, a sala de aula deve constituir-se como um espaço de partilha, de diálogo e de reflexão,
no qual os alunos possam expressar as suas ideias, confrontar pontos de vista e construir conhecimento de forma colaborativa. A valorização das experiências e dos saberes prévios dos alunos assume, neste contexto, uma importância particular. Estes saberes devem ser reconhecidos e integrados nas atividades de aprendizagem, permitindo que os alunos estabeleçam relações entre aquilo que já sabem e os novos conhecimentos que vão adquirindo. Na prática, promova debates em sala de aula sobre temas de interesse dos alunos, incentivando-os a expressar as suas opiniões e a fundamentá-las. Organize atividades de escrita colaborativa, nas quais os alunos possam produzir textos em conjunto. Incentive a leitura partilhada de textos, promovendo momentos de discussão e de interpretação coletiva. Valorize os textos produzidos pelos alunos, divulgando-os em murais, jornais escolares ou plataformas digitais. Estas práticas permitem desenvolver competências de leitura, de escrita, de oralidade e de pensamento crítico, contribuindo para a formação de cidadãos ativos e participativos. Ao mesmo tempo, reforçam a ideia de que a literacia é uma prática social que se constrói em contextos de interação e de partilha. A avaliação em literacia. A avaliação das aprendizagens em literacia deve ser entendida como um processo contínuo e formativo, orientado para a melhoria das práticas de ensino e de aprendizagem. Neste sentido, a avaliação não deve limitar-se à verificação de resultados, mas deve procurar compreender os processos através dos quais os alunos constroem os seus conhecimentos. Uma avaliação eficaz deve considerar diferentes dimensões do desempenho dos alunos, incluindo a compreensão de textos, a capacidade de produzir textos escritos, a participação em atividades de leitura e escrita, o desenvolvimento de estratégias de compreensão e de interpretação, a capacidade de utilizar a linguagem em diferentes contextos. A recolha de informação sobre estas dimensões pode realizar-se através de diferentes instrumentos, como observações, portfólios, registros de leitura, produções escritas ou autoavaliações. O objetivo principal é compreender o percurso de aprendizagem de cada aluno e identificar estratégias que possam favorecer o seu desenvolvimento. A avaliação formativa permite acompanhar o progresso dos alunos ao longo do tempo e ajustar as práticas pedagógicas às suas necessidades. Mais do que classificar, a avaliação deve contribuir para orientar o processo de aprendizagem, ajudando os alunos a tomar consciência das suas dificuldades e dos progressos realizados. Neste sentido, a avaliação em literacia deve ser encarada como um processo de reflexão partilhada entre professores e alunos. Esta reflexão pode incidir sobre diferentes aspectos das práticas de leitura e de escrita, incluindo as estratégias utilizadas pelos alunos para compreender os textos, as dificuldades encontradas durante a leitura, as escolhas feitas durante o processo de escrita, a capacidade de rever e melhorar os textos produzidos, a participação nas atividades de leitura e de escrita realizadas em sala de aula. Através deste processo reflexivo, os alunos desenvolvem uma maior consciência das suas práticas de literacia e tornam-se progressivamente mais autônomos nas suas aprendizagens. A importância da leitura. A leitura ocupa um lugar central no desenvolvimento da literacia. Através da leitura, os alunos entram em contato com diferentes tipos de textos, ampliam o seu vocabulário, desenvolvem a sua imaginação e constroem novos conhecimentos. Por essa razão, é fundamental criar, na escola e na comunidade, condições que favoreçam o contato frequente com os livros e com outros materiais de leitura. Entre essas condições destacam-se a existência de bibliotecas escolares bem equipadas, o acesso a uma diversidade de livros e de textos, a realização de atividades de promoção da leitura, a criação de tempos específicos para a leitura autônoma, o envolvimento da comunidade educativa na valorização da leitura. A promoção da leitura deve ser entendida como uma responsabilidade partilhada entre professores, famílias e comunidade. Quando os alunos vivem em contextos onde a leitura é valorizada e praticada, tornam-se mais motivados para ler e desenvolvem hábitos de leitura que podem acompanhar toda a sua vida. A leitura deve ser encarada não apenas como um instrumento de aprendizagem escolar, mas também como uma atividade de prazer e de fruição estética. Quando os alunos descobrem o prazer de ler, desenvolvem uma relação mais próxima com os livros e tornam-se leitores mais autônomos e motivados. Para que isso aconteça, é importante que os professores criem oportunidades para que os alunos contactem com textos variados, incluindo textos literários, informativos, científicos e jornalísticos.
A diversidade de textos permite aos alunos conhecer diferentes formas de linguagem e compreender melhor o mundo que os rodeia. Na prática, organize sessões de leitura em voz alta, nas quais o professor ou os alunos partilhem textos com a turma. Promova momentos de leitura autônoma em sala de aula. Incentive a troca de livros entre os alunos. Crie espaços de divulgação das leituras realizadas pelos alunos. Convide autores ou mediadores de leitura para participarem em atividades na escola. Estas iniciativas contribuem para criar um ambiente favorável à leitura e para fortalecer os hábitos de literacia dos alunos. Considerações finais. A promoção da literacia constitui um desafio central para sociedades contemporâneas. Num contexto marcado por profundas transformações sociais, culturais e tecnológicas, o domínio da leitura e da escrita assume uma importância crescente para a participação plena na vida social. A escola desempenha um papel fundamental neste processo, mas não pode assumir esta responsabilidade de forma isolada. A promoção da literacia exige a participação ativa de toda a comunidade educativa, incluindo famílias, bibliotecas, instituições culturais e organizações da sociedade civil. A construção de uma sociedade mais justa e mais democrática depende, em grande medida, da capacidade de promover práticas de literacia que permitam a todos os cidadãos compreender, interpretar e transformar a realidade em que vivem.